E aí, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer algo bem legal. Vamos dar uma espiada dentro da caixa preta de uma das ferramentas mais poderosas da programação, as funções em Python. Sério, elas são a base, sabe? Aquele alicerce para construir um código que seja limpo, forte e bem organizadinho. Ora, quem programa sabe do que eu estou falando. A gente vira e mexe e se depara com aquele código que parece um novelo de lã, sabe? Longo, repetitivo, uma confusão só. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente organiza e simplifica um problemão desses? Pois é exatamente aí que as funções entram para salvar o dia. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a ideia principal do que são funções. Depois, vamos dar uma olhada por baixo do capô na pilha de chamadas. Aí, a gente fala sobre a arte do return. Em seguida, exploramos uns padrões mais avançados e, para fechar, vemos como tudo isso funciona no mundo real. Vamos nessa? Beleza, vamos começar pelo começo. Seção 1, a grande ideia. O que são funções? Elas são os blocos fundamentais de um código limpo. Então, bora entender o que exatamente é uma função e por que ela é tão, mas tão importante. A definição, no fundo, é bem simples. Uma função é basicamente um bloco de código independente. Ele tem um nome e faz uma tarefa bem específica. Pensa assim, é como se fosse uma caixinha de ferramentas dentro do programa. E cada função é uma ferramenta especializada, uma chave de fenda, um martelo, cada um com seu trabalho. Tá, mas por que usar funções? Bom, tem 3 motivos matadores. O primeiro é a modularidade. Ajuda a gente a pegar um problema gigante e quebrar em pedacinhos bem menores e mais fáceis de lidar. O segundo é a reutilização. Sabe aquele princípio DRY? Don't repeat yourself? É isso. Para que escrever a mesma coisa 10 vezes se a gente pode escrever uma vez e só chamar a função? E o terceiro, que é genial, é a abstração. E essa ideia de abstração leva direto para esse conceito fantástico da caixa preta. Pensa num liquidificador. A gente não precisa saber como o motor funciona, quais engrenagens estão girando lá dentro. A gente só precisa saber que se colocar fruta, que é a entrada, ele vai entregar um suco, que é a saída. Com a função é a mesmíssima coisa. O como ela faz o trabalho fica escondido. Isso simplifica o desenvolvimento de um jeito absurdo. É o segredo para construir coisas grandes e complexas. Ok. A gente já entendeu a ideia da caixa preta. Mas vamos combinar? A curiosidade é grande, né? Que tal a gente abrir essa caixa e espiar o que acontece lá dentro? Vamos para a nossa segunda parte. Por baixo do capô, a pilha de chamadas. Aqui a gente vai ver o que realmente acontece quando uma função é chamada. E não é mágica, não. É um processo bem organizado, um ciclo de 4 passos. Pensa comigo. Primeiro, a chamada. O programa nota, opa, parei aqui, e guarda essa anotação numa pilha. Segundo, salvar o contexto. Ele prepara uma área de trabalho novinha só para essa função. Terceiro, a execução. O foco do programa pula lá para o código da função e começa a trabalhar. E por último, o retorno. Quando a função acaba, ele pega aquela anotação de volta e pronto, continua de onde parou. Simples assim. Vamos visualizar isso para ficar mais claro. Imagina o fluxo normal do nosso código. O ponteiro de execução, que a gente chama de program counter, está ali seguindo linha por linha e de repente ele encontra uma chamada de função, tipo soma x,5. E agora, o que acontece nesse exato instante? Bom, a primeira coisa é, o programa precisa se lembrar para onde voltar. Então, ele pega o endereço da próxima linha, logo depois da chamada da função, e empurra isso para cima de uma pilha. É literalmente como colocar um marcador de página num livro. Depois eu volto para cá. Ok, o marcador de página está no lugar. Agora o program counter está livre para pular! A execução sai do fluxo principal e mergulha direto lá no bloco de código da função. É hora de colocar a mão na massa. E finalmente, depois que a função fez todo o seu trabalho, o ciclo se fecha. Aquele marcador de página, o endereço de retorno, é pego de volta do topo da pilha. A gente chama isso de desempilhar. E com esse endereço em mãos, o program counter volta exatamente para onde ele parou e o programa principal continua a vida. Beleza, então a gente já viu como o programa vai até a função e como ele volta. Mas e se a função precisar mandar alguma coisa de volta? Um resultado, uma resposta? É aí que entra a nossa terceira parte, a arte do return. Vamos ver como as funções enviam informações de volta. Essa comparação aqui é fundamental. Olha só, do lado esquerdo, a função soma calcula A mais B e usa o return para devolver o resultado. Por isso, a variável res recebe o valor 8. Agora, olha a função saudação do outro lado. Ela faz uma ação, ela imprime olá o FPR na tela, mas ela não usa o return. E o que acontece quando a gente tenta guardar o resultado dela? A variável val fica com o valor none.
Isso é super importante. Toda função que não retorna algo explicitamente, no fundo retorna none. Certo, com essa base sólida, a gente já pode subir um degrau. Vamos para a quarta parte, padrões avançados de funções. Vamos falar de duas coisas bem poderosas, recursão e parâmetros opcionais. Recursão. Esse é um conceito que parece coisa de filme, né? É quando uma função chama a si mesma. É como se ela se olhasse no espelho para resolver uma versão menor do mesmo problema. É uma técnica muito elegante, mas tem uma regra de ouro, uma regra inquebrável. Ela precisa ter um caso base, ou seja, uma condição para parar. Senão, já viu, né? Fica se chamando para sempre. E aqui a gente vê exatamente por quê. Lembra da nossa pilha de chamadas? Pois é, cada vez que a função fatorial chama a si mesma, um novo andar é colocado nessa pilha. Fatorial de 4 chama fatorial de 3, que chama fatorial de 2, a pilha vai crescendo, ocupando memória, até finalmente chegar no caso base e começar a desempilhar tudo. E se não tiver esse caso base? Bom, aí o perigo é real. A pilha vai crescendo, 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 até que, pá, não tem mais espaço na memória. Isso gera um erro que todo programador conhece e teme, o regression error, mais conhecido como Stack Overflow, estouro da pilha. Fim de jogo. Agora, outra ferramenta super útil no nosso cinto de utilidades são os parâmetros opcionais. A ideia é dar valores padrão para alguns parâmetros. Assim, quem chama a função não precisa passar tudo, só o essencial. Fica muito mais flexível. Mas tem uma regrinha básica. Os parâmetros que são obrigatórios têm que vir sempre antes dos que são opcionais, sem exceção. Beleza, já passamos pela teoria. Agora vamos para o que interessa. Como isso tudo funciona na prática. Entrando na nossa última parte, funções no mundo real. Vamos ver como elas ajudam a lidar com I/O, ou seja, entrada e saída de dados, e a organizar o código com módulos. Um exemplo clássico é pegar alguma informação de quem está usando o programa. É uma receita de bolo de 3 passos. Primeiro, use a função input para pegar o que foi digitado. Segundo, e aqui mora o perigo, lembrar sempre que o input sempre devolve um texto, uma string, mesmo que alguém digite 123. E terceiro, se a gente precisar fazer conta com esse número, tem que converter o texto para int ou float, passo fundamental. E conforme o projeto vai crescendo, a bagunça pode crescer junto se a gente não se organizar. É aí que entram os módulos, e tem 2 jeitos principais de usar. O import math é como trazer a caixa de ferramentas inteira de matemática. Para usar a raiz quadrada, a gente fala math.sqrta, bem específico. Já o from datetime import datetime é como pegar só uma ferramenta específica da caixa e deixar na bancada. É mais direto, a gente usa só datetime.now, mas corre o risco de confundir com outra ferramenta que tem o mesmo nome. É uma escolha de estilo e organização. No fim das contas, é isso. Funções nos dão esse superpoder de dividir para conquistar. Elas permitem pegar um monstro de um problema e quebrar ele em pedacinhos pequenos, fáceis de resolver e de reutilizar. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Qual vai ser o próximo problema complexo que vai ser dividido e conquistado usando essa abordagem?